particularmente emocionante receber vocês aqui nessa tarde, no contexto em que nós estamos vivendo e, pessoalmente, pelos motivos mais óbvios. Eu estou ainda em estado de graça com a publicação do livro e eu proponho fazer uma pequena apresentação do que é o livro, de onde ele veio, quais são as suas principais questões, e depois passar a palavra a vocês. Eu serei brevíssima, mas eu não posso me furtar de, antes da minha apresentação, eu fazer alguns agradecimentos. Eu trouxe até uma colinha aqui para não me perder, porque seriam muito mais pessoas que eu deveria agradecer. Mas esse livro ele não seria possível sem o apoio do diretor regional do SESC, Danilo Santos de Miranda. Eu agradeço você institucional e pessoalmente muito. Ao apoio da Isabel Alexandre, que esteve comigo desde as primeiras ideias, é a gerente adjunta das edições SESC de São Paulo, e que concebeu praticamente esse livro comigo, me corrigindo quando necessário. Ao Francis Mazzoni, que é o... tem pessoas que têm personal trainer, né? Eu agora tenho um personal editor. É um luxo, assim, a pessoa que realmente faz com que essa edição tenha saído o que foi. Agradeço também, óbvio, aos designers do livro, ao Fábio Prata, particularmente por ter me aguentado toda a negociação de todas as imagens, e os demais agradecimentos constam na página das dedicatórias desse livro, e as pessoas que tiverem interesse depois vão poder consultar. Agradeço especialmente a presença de vocês dois por terem aceito o convite das edições SESC para participar dessa primeira conversa pública. Espero que o livro tenha ainda muitas, sobre um tema que, enfim, passou a ser central na nossa contemporaneidade. Não que a memória não tenha tido importância em algum momento, mas hoje em dia falar em memória é remeter às questões políticas e sociais talvez mais prementes do Brasil. O livro ele partiu de uma tentativa de compreender o direito à memória como prerrogativa do direito ao espaço público, uma questão que foi se tornando cada vez mais emergente ao longo de 2013 em diante, e passou a fazer essa reflexão a partir do tensionamento das formas pelas quais nós nos relacionamos com o nosso patrimônio histórico, com a arte pública, com os arquivos em geral. E ele é cruzado com uma série de outras reflexões que se superpõem a essas, que dizem respeito à produção social de esquecimento em âmbito global e transversal na nossa experiência cotidiana com as redes, onde nós sequer temos acesso não aos dados que são produzidos sobre nós, mas para onde vão esses dados e por que esses dados são destinados de tal ou tal forma. E acho que depois da Cambridge Analytica, os últimos romantismos com essa ideia devem ter caído por água abaixo. Isso, no campo da memória, nos cria problemas inéditos que vão para além dos problemas de conservação das obras e das mídias digitais, que dizem respeito a que tipo de políticas de memória seriam necessárias e possíveis hoje, num momento em que a própria reinvenção do nosso presente é necessária. No
conjunto dessas situações todas, nós definimos o livro aí a partir de, inicialmente, 4 ensaios, que são híbridos de ensaios textuais e visuais, e que orbitam todos em torno de trabalhos feitos por mim, seja no espaço urbano, seja no espaço das mídias digitais. O livro já estava pronto em meados de agosto, indo para a sua última revisão, quando se deu o incêndio do Museu Nacional e nós decidimos que seria necessário e seria desejável incluir um ensaio a esse respeito. Óbvio que um ensaio feito assim, a queima-roupa, ele tem quase que um estilo de um pós-fácil. Mas, surpreendentemente, esse ensaio se tornou um fechamento das reflexões que apareciam em cada um desses capítulos que eu vou brevemente apresentar. É para você... olha só, acertei de primeira um slide. Bom, o livro inteiro é um livro sobre estéticas da memória, sobre políticas do esquecimento e como, especialmente no Brasil, políticas públicas de memória vêm escrevendo, de fato e na prática, a partir de uma série de memoricídios que constituem a nossa história, constituído políticas do esquecimento no espaço urbano e hoje, para além do Brasil e num contexto global, no espaço informacional. Apesar de todas essas questões que me parecem, às vezes, nos levar a algumas avaliações inevitavelmente melancólicas e céticas, o livro, no seu conjunto, eu acredito que ele é um statement pela potência da arte intencionar e reinventar o real. Ainda que em um momento como esse em que nós estamos vivendo, em que me parece urgente perguntar o que esperar do futuro, quando as forças disruptivas se tornam disciplinadoras do delírio. Essa é uma apropriação de uma reflexão do Hal Foster, crítica em relação ao como os surrealistas viam a si mesmo, e não por acaso é a partir dessa reflexão do Foster que eu termino o livro. O livro começa com um ensaio pautado por um projeto que eu fiz na Bahia, na terceira Bienal de Salvador, em 2014, e, nesse contexto, me foi possível ocupar o Arquivo Histórico do Estado da Bahia, que é o segundo arquivo mais importante do Brasil, se é que dá para se fazer uma hierarquia desse tipo. Qual é o arquivo mais importante? Mas, levando-se em conta que Salvador foi a primeira capital, pensar que o Arquivo Histórico do Estado da Bahia se encontra em um espaço que é a antiga Quinta do Tanque, que é uma quinta jesuítica do século XVI, que no século XVII teve como um de seus habitantes mais ilustres o padre Antônio Vieira, quando fugia da Inquisição, e que ela sim chamava Quinta do Tanque, porque é construída em cima de uma mina d'água, para que vocês sabem que os jesuítas têm uma série de estratégias arquitetônicas muito interessantes, para que o prédio sempre fosse fresco. Portanto, é um prédio ótimo em termos de clima e, como vocês podem deduzir, é o pior lugar para se colocar papel, como dá para perceber pelas próprias imagens das paredes. É inevitável. Aqui você entende o ditado popular, água subindo pelas paredes. Nós estamos numa construção em cima de uma mina d'água, né? Enfim, aqui a ideia toda, aquela era a janela da minha sala, era discutir, de alguma forma, as relações entre patrimônio e memória, e eu, até então, nunca tinha feito nenhum trabalho que não fosse
com mídias digitais, e esse prédio tinha uma limitação muito particular. Não se podia acender as luzes sob risco de incêndio. Os funcionários trabalhavam no pátio até que o dia se pusesse. Se acendesse as luzes, o prédio fatalmente pegaria fogo, todos os documentos, todo o edifício. E eu acabei optando por fazer um grafite com musgo, e a sala também tinha a história que eu recuperei do edifício, que está transcrita no próprio livro. O grafite era esse. Eu acho que o Brasil vive isso, é um estado de beleza convulsiva, muito na chave do surrealismo, né? Aquela contradição entre a potência, o erotismo, o mágico e o circunstancial. E aqui os trópicos eram mais tomados como uma situação, não como um dado climático. E a ideia da beleza convulsiva necessariamente nos colocava no terreno aí dos choques entre tecnologia e natureza, ou cultura, natureza e cultura. Esse é o primeiro capítulo do livro, e é óbvio que eu não vou detalhar em minúcias, porque nós temos todo o interesse que vocês leiam o livro. O segundo é uma consequência já desse trabalho, e que é a Memória da Amnésia, que é o capítulo que dá nome ao livro e que conta com a participação intensa da Ana Ottoni como fotógrafa, e algumas experimentações também do André Turasi. Esse capítulo ele se dedica a uma experiência que eu tive de retirar monumentos que estavam guardados em depósitos de monumentos na cidade de São Paulo quase por um século, e levá-los para dentro do arquivo municipal, onde eles permaneceram deitados por cerca de 4 meses. E foi nesse episódio que esse livro nasceu. Nasceu uma diretriz também, que era a ideia de não ter, com esses projetos, não trabalhar com nenhum tipo de viés restaurador, mas sim pensar as instâncias dos sistemas oficiais de memória oficial para interrogar quem decide o que deve ser esquecido, como deve ser esquecido e quando deve ser esquecido. Os 2 outros capítulos seguintes, eles já dão prosseguimento a reflexões que seguem essa pauta, porém aí já mais entremeadas, reverberando toda uma experiência que eu tenho com mídias digitais desde os anos 90. Um deles apresenta esse ensaio, que é, em termos visuais, o grande inédito do livro, que é esse ensaio, Já é Ontem, um longo ensaio visual que documentou as transformações da área portuária do Rio de Janeiro de 2010 até 2017. O trabalho foi muito concentrado em torno da demolição da perimetral e no entorno da Praça Mauá. Nasceu como uma tentativa de entender uma vertigem pelo qual o país passava, e terminou como uma tentativa de entender o Rio de Janeiro como talvez a maior metáfora eu ia falar da montanha russa, mas talvez seja da roleta russa, que o Brasil se tornou, né? O Rio de Janeiro, que congrega todas as nossas utopias, desde a cidade maravilhosa, da natureza contemplada pela topografia inusitada, e é também o lugar onde nós assistimos à derrocada e à ascensão do Brasil, né? Enquanto eu escrevi o capítulo, me impressionava como uma série de siglas que nós usávamos até um tempo atrás,
Polícia Pacífica, UPPs, entre outras, tinham se tornado vazias, né? Que hoje em dia se pergunta, mas o que era isso mesmo? Parece uma espécie de nova língua que nós nos perdemos, e com essa incongruência de ser pilotado por a ideia de um museu que seria tão potente que ele já não seria mais um museu do hoje, né? Ele precisaria de um museu do amanhã. E que nasceu com esse slogan, né, de que o amanhã é hoje. Me interrogo, então, aonde que nós nos perdemos, né? O quarto capítulo, que era o último do livro, toma a minha primeira obra artística, o livro depois do livro, mas ele é revisitado aí não como obra artística, mas no campo dos problemas que são gerados pelo patrimônio digital, né? Essa é uma obra que se tornou antológica, pertence a museus, faz parte de uma série de obras de referência, e o fato é que ela não funciona, né? Não funciona mais. 20 anos depois, ela é um fóssil da internet, né? Ela está em processo de restauração já fazem 4 anos, é bem complicado, e é uma ponta de lança para se pensar o futuro da memória no tempo das nuvens computacionais. O livro terminaria aí, não fosse o incêndio do Museu Nacional, ocorrido em 2 de setembro de 2018, e que aqui, pensado no espectro de um memoricídio, um incêndio é lido, na verdade, não como um problema da negligência pontual, como as mídias costumam acusar, mas no espectro sob o signo das catástrofes, e como uma metáfora do nosso passado recente. Eu parto de um contraponto entre as ruínas que trazem a abertura para os seus passados imaginados e a aridez dos escombros que não anunciam um depois. O livro foi escrito, como eu contei para vocês, quase como um pós-fácil, quando esse livro já estava pronto, e é também uma reflexão sobre o surrealismo do André Breton, com quem eu abri o volume, mas agora visto do avesso, sobre o que esperar do futuro quando as forças disruptivas se tornam disciplinadoras do delírio. Sem ceder aí à perplexidade diante do presente e nem à amnésia, eu finalizo mais uma vez insistindo na potência da arte em tensionar a memória e reinventar o real. Obrigada. O SESC tem sido um parceiro incrível nas ações no museu. Eu, atualmente, desde 2016, estou na direção do museu, e é um privilégio, uma responsabilidade, mas um prazer muito grande estar aqui com o meu colega e com a Gisele, que também é colega, historiadora, isso ali, né? Colega de escola, porque ela foi para a FAU, mas nós nos conhecemos, na verdade, há muito tempo. Então, foi muito importante, na verdade, muitos dos trabalhos que estão aqui, como ela mencionou, eu tive a oportunidade de conhecer em outro momento, né? A exposição no Arquivo Municipal, o livro antes do livro, que são obras, mas vê-los reunidos aqui, com essa reflexão e intermeados de reflexões mais recentes também, mostra uma coerência, Gisele, da sua obra e do seu trabalho, que eu acho estupenda. Eu acho que isso foi muito prazeroso, assim, de ver um trabalho de longo tempo, quer dizer, quando a gente pensa no livro antes do livro, né? Então, sim, mas que guarda uma coerência, um caminhar aí muito, muito certeiro, né? E a leitura do livro ele foi me trazendo alguns insights, reacendendo outros, que eu trouxe também um texto para que eu não me perca. E eu vou comentá-los assim, um pouco aleatoriamente, não vou fazer um comentário sobre cada um dos ensaios, até para que, da mesma maneira, os leitores possam depois também seguir, né? Mas é para deixar um pouco o gosto. Eu acho que não é um livro necessário, é um texto, uma reflexão muito necessária,
mas ela nos atinge, a mim, pelo menos eu senti isso muito presente, até pela própria situação do museu hoje, que a gente pode dizer que é favorável, mas ela não deixa de se enquadrar em muitas das reflexões ligadas a essa produção social do esquecimento também, né? Então, Gisele, alguns comentários que eu vou fazer e depois a gente pode, eu acho que abrir também, né, para o debate, ouvir também Kellner. Eu começo, na verdade, seguir um pouco a ordem, mas, de fato, o primeiro e o último ensaio, eles conseguem, eles são, se fecham de uma maneira brilhante. É como se a gente tivesse a revelação da beleza compulsiva do outro lado dela quando a gente chega nesse pós-fácil, né? E eu vou falar especialmente disso. Mas, no começo, quando você fala da sua presença, eu consegui me imaginar, nós que somos historiadores e trabalhamos em acervos, né, quando a gente visita esses bastidores e se torna, muitas vezes, íntimos de quem nos atende, né, e começa a perceber todos os problemas de quem já cuida de acervo enfrenta, né? E você me fez seguir por esse caminho na sua descrição sobre a Quinta, né? E aí, você fala do tempo histórico, e por isso que eu comecei chamando você de historiadora, porque logo no começo, e aí eu cito, né, você fala: é difícil entender a relação de Salvador com o seu passado. Ele parece persistir como ancestralidade na devoção sagrada e profana que emana de todos os seus pontos, mas não como tempo histórico. E aqui eu entendo que entra mesmo em jogo o papel do historiador e o seu papel. Quer dizer, nessa arena pública que é a cidade e seus monumentos e edificações consideradas patrimônio, né? E eu lembro, né, do historiador alemão Koselleck, ao circunscrever o que é tempo histórico, ele fala justamente daquilo que você tratou aqui, que é a contraposição a esse tempo das datações, né, do calendário, dos movimentos naturais, e chama a atenção de como o passado se faz presente no presente, né? Então, essas ruínas, os fragmentos, os vazios da cidade que tornam quarteirões banguelas, né, com as demolições, poderiam ser vistos como resultado do tempo erosivo. Daí, fragmentos e ruínas. Esse é o começo do trabalho do historiador, e que você fez. Que é qual? Que eu acho que é indagar sobre as circunstâncias dessa erosão. Então, tomar as ruínas e fragmentos como sintomas, pistas, documentos. Quer dizer, esse tempo histórico ele é só criado a partir dessa indagação que você faz no livro, né? E de trazer à tona esse paradoxo da convivência com a água, né? Dos documentos com a água e das razões do porquê esse arquivo tão importante foi parar na Quinta. Quer dizer, não se trata apenas de datar todo o percurso, mas de fazer a indagação e trazer o paradoxo para problematizar esse aspecto dessa produção do esquecimento, né? E é o tempo histórico que explica esse paradoxo dos trópicos, né? Que é pensar isso, né? Como pode um arquivo tão precioso ser instalado num lugar onde abundam água? E aí, mais uma vez, eu fui vendo vários paralelos com o próprio museu instalado, um museu paulista, que foi instalado no Monumento do Ipiranga, e ele foi instalado lá. Não foi um monumento, é um monumento, o único caso de monumento arquitetônico no Brasil, e que o projeto do Império fica pronto na República, e a República precisa dar um fim útil. Pensaram numa escola, consideraram que os ventos insalubres não permitiriam a escola, mas para o museu, sim. Então, o museu se instala no monumento com esses ventos que vinham do sul, né? Sem reserva técnica, porque ele é, de fato, um monumento. Se vocês pensarem, se detiverem, o monumento ele é uma grande fachada, mas com nada de profundidade. E, desde os primeiros relatórios, nós encontramos as dificuldades de espaço, todas essas que motivaram, de alguma maneira, o seu fechamento em 2013. Então, falamos do mesmo paradoxo, né? E a sua indagação, como historiadora, você encontra esse tempo histórico, ele está lá para isso, né? Para que a gente possa indagar, né? A exposição no Arquivo Municipal, e aí eu acho que foi
o tempo todo, mas isso daqui é quase que uma maneira de convidá-los a ler desse mesmo modo. Eu fui fazendo a leitura e isso foi se costurando um pouco com a minha experiência, né? E eu acho que aqui todos que trabalham têm ligação ou têm uma consciência aguda e sensibilidade em relação a patrimônio, em relação à memória, em relação às cidades, vão ter esse mesmo tipo de ensaio. Então, aqui é um pouco o que eu espero que vocês sintam também, né? Mas essa exposição no Arquivo Municipal, com os monumentos deitados, eu a visitei em 2015, né? 2015. Então, vejam, quando eu a visitei, o edifício do museu estava fechado há 2 anos. Ele foi fechado em 2013, em agosto, exatamente há um mês antes das festividades de 7 de setembro, que nós temos praticamente uma peregrinação ao Museu do Ipiranga. Foi um fechamento intempestivo. A professora Sheila Orstein, que é colega da FAU, também nossa colega, ela estava na direção. E, na verdade, ela vindo da FAO, ela trabalha com pós-ocupação, o olhar dela aguçou os nossos problemas, né? E nós estávamos vindo de uma temporada de chuvas que fez com que vários das nossas salas estivessem com um problema de desabarem. Realmente era isso, né? Não eram problemas estruturais, mas eram problemas, então, era pela água, né? Os riscos de incêndio, obviamente, também existiam, né? Um pouco nessa mesma linha, porque se você juntar água, fios, muitos deles bem antigos, né? Essa possibilidade era muito, muito grande. E não é, de novo, eu acho que a Gisele falou isso logo no início, não se trata de procurar culpados, de pensar, poxa, a universidade... Lógico, nós estávamos há muito tempo lutando pelas melhores condições do edifício. Não é que não estivesse fazendo nada, mas num outro tempo. E aí entra, de novo, a questão do paradoxo. Quando o edifício foi fechado, foi muito duro. Eu era vice-diretora nessa época. Foi muito duro para nós. Além de tudo, eu, sinceramente, acho que o fato de sermos 2 mulheres e não 2 engenheiros colaborou bastante para que nós sofrêssemos uma série de falas que desacreditavam. Mas será que precisava mesmo ter fechado? Vocês acham que ia desabar? Uma revolta que eu até entendo, né? Eu acho que nós fizemos todo um trabalho de compreender isso, porque, de fato, foi um fechamento intempestivo. Quando a gente olha agora, fala, puxa, foi uma decisão acertada, mas essa é a perspectiva do depois, né? Ao visitar, e eu ficava sem entender mesmo como que não se enxergava aquilo que nos parecia óbvio, né? Que era a ruína que o edifício estava se transformando. Vejam, em 2004, a entrada principal pelas escadarias do edifício foi fechada. Nós interditamos isso, porque caíam fragmentos da fachada. Esse era um problema que nós temos ainda, é um despregamento da fachada, dos ornamentos, né, que tem a ver com o problema de sucessivas tintas plásticas, enfim, é uma das patologias que serão tratadas agora com restauração. Em 2012, se criou uma estrutura que quase é uma instalação, 2 instalações metálicas, né, que elas agridem muito a paisagem da entrada nas laterais, porque esses fragmentos continuavam caindo. Então, para evitar que caíssem sobre o público. Quando a gente vai contando assim, vai ficando muito paradoxal. Então, você vai criando formas de adentrar ao museu que está se tornando uma ruína, porque partes da fachada estão se despregando. Quando chovia, nós tínhamos problemas de águas dentro do próprio edifício. A água foi sempre o grande vilão. Desde o von Ehring, ele teve um problema com esse telhado, que foi o arquiteto, engenheiro arquiteto, porque desde os primeiros relatórios, isso é apontado nos relatórios da década de 1900, né, esses problemas. E a visita à exposição, Gisele, me deu um insight muito grande e que ele voltou com muita força lendo o ensaio, que era qual a razão dessa cegueira? Por que não se enxergava o edifício?
E eu acho que a razão, por isso que não se trata de buscar culpados mesmo, é a força desse edifício e a força de certos monumentos, ao contrário do que você fala, né, é tão grande que também ele se torna invisível. O que eu quero dizer com isso? Ele estava tão presente no imaginário que as pessoas não conseguiam enxergá-lo como alguma coisa que precisaria ser fechada, que aquele fluxo, aquela peregrinação constante, aquilo que parece que estava sempre ali, apaziguadoramente, não poderia ser mais dessa maneira. Eu acho que isso era uma resistência, é a inércia da beleza compulsiva, que, no fundo, tem uma pulsão de morte, porque nós estávamos condenando o edifício, na verdade, para esta manutenção. E, de alguma maneira, as exposições do museu, vejam, é uma reflexão interessante, foi um insight que não foi fácil de lidar com ele, mas toda a exposição do próprio edifício interna, o eixo monumental, por mais que nós tivéssemos uma perspectiva crítica, um trabalho do educativo, o poder dessa narrativa sempre foi muito forte, porque calcado no imaginário, reforçado pelos livros didáticos, enfim, são mais de 50 anos. E essas exposições, elas funcionavam como essa relação apaziguadora, né? Ainda que houvesse um trabalho crítico, mas quando você adentrava, passava do perigo de ser atingido por alguma parte, fragmento, e adentrava o museu, ele se mostrava ali um lugar seguro, um passado seguro, de alguma maneira, né? E eu fico pensando que, ao ler o final, eu pensei nessa inércia, que todos, de alguma maneira, ali, nós fomos convivendo, né, até chegar um olhar de fora que olhou muito a estrutura do edifício e quebrou esse ciclo, né? E nós nos reinventamos de várias maneiras, né? E eu posso te dizer, não tive oportunidade de dizer antes, mas isso aconteceu ao visitar a exposição e entender essa força, e essa força da inércia quando você trata disso, né? Quer dizer, por fora nós caminhávamos para uma ruína, mas internamente aqueles que buscavam uma história estabilizadora, porque isso é um desafio para nós, sempre foi trabalhar essa busca por uma história estabilizadora quando as pessoas chegam no museu e falar de outros atores e tratar contextualmente essa narrativa, que é uma narrativa da década de 20, né? Que nós não podemos simplesmente desmontá-las, mas trazer uma perspectiva crítica, né? Ela funcionava como uma forma de manter o edifício aberto, né? Então, eu acho que isso revela uma dessas facetas do Museu Monumento, que é um privilégio, porque ele é, ao mesmo tempo, um objeto para nós, para toda essa discussão e para um olhar crítico, mas ele é esse objeto também muito desafiador nesse sentido, né? Que opera muito nesses limites de um apagamento dessa cultura material que ele é, né? Em prol de uma imaginação, né? De uma história apaziguadora que o interior pode contar, né? O outro ensaio que me trouxe um temor é o que tem a ver também, quer dizer, com essa história do próprio museu, é o Já é Ontem. E aqui o seu ensaio visual, ele é estupendo. Ele é estupendo, porque essa horizontalidade. Eu até gostaria. Você não quer retornar? Porque aqui eu acho que uma das imagens exatamente que me chama a atenção, porque essa horizontalidade das faixas sobrepostas, né, ela é estupendo. E ele trata muito das efemérides, né? E que elas são sempre tratadas como euforias, né? Do que acabam por acarretar projetos, muitas vezes, que podem ser inconsequentes. E aí eu vejo, de novo, a tensão do paradoxo que permeia o seu trabalho o tempo todo, né? E fico pensando na próxima grande efeméride, que é o 2022, o centenário da independência, e o Museu Monumento, que vem despontando como um epicentro e que deverá estar pronto. Estamos trabalhando com essa perspectiva e tudo se acelerando agora. Muitas comissões começam a se formar em torno desse tema. Foi assim com o quarto centenário, uma super comissão. A gente tem o Parque do Ibirapuera, e que também
por obra do quarto centenário, e como a contrapelo da história se reconstruiu o marco fundador de São Paulo, que é o Pátio do Colégio, apagando 100 anos de história do palácio. E o alerta agora, eu acho, é para o que será o museu depois dos 365 dias do seu bicentenário, né, do bicentenário da independência, né? E o momento ele tem sido muito oportuno para as parcerias, para os arejamentos, mas eu já começo a ficar nesse amanhã também, porque as efemérides trazem essa epifania, né? Se aponta muito esse futuro, mas quando o futuro chega, também é preciso. A gente às vezes, por vezes, enfrenta paradoxos, né? Então, que sirva, eu acho que como lição, eu acho que aqui o que você nos traz de reflexão é exatamente isso, e é um ensaio visual que eu acho que traduz de uma maneira brilhante. Então, essa horizontalidade que permeia, eu acho que todo o ensaio das faixas sobrepostas, ela traduz o descontínuo dos fatos na paisagem. Um volume edificado que cria a ilusão de um ponto infinito que avança para esse amanhã imaginado. Mas, ainda assim, a horizontalidade se mantém, lembrando ao mesmo, isso daí já é uma leitura que eu faço, uma ação social horizontal para o projeto. Ela faz o contraponto. E se o conteúdo social, as faixas denunciam o deslocamento calcado apenas na materialidade construtiva, porque é esse trabalho que você faz de mostrar essas descontinuidades, né? E, por vezes, algumas perspectivas, né, tomadas que são perângulo que você traz apontam também para esse futuro, né? Tem algumas que você, mas a horizontalidade sempre se mantendo. É um ensaio brilhante, porque ele traduz muito bem, eu acho que esse paradoxo das efemérides e apontando para o futuro, né? E o que fazer quando esse futuro chega, na verdade. Você deixa uma provocação para os museus quando você se refere. Aí eu vou deixar uma pergunta também, fechando já, encerrando a minha fala, porque eu acho que o interessante seria a gente fazer um debate mesmo, que é sobre. Eu fiquei pensando no Canindé e nas nuvens. O Canindé é o depósito de onde a Gisele trouxe os monumentos que fizeram a exposição no Arquivo Municipal. As nuvens me parecem mais controláveis, por um lado, invisíveis, inacessíveis. Você mostra, né, no seu ensaio o marco com 11 de setembro, quando as coisas param, deixam de ser tão acessíveis, né? Mas e faz uma provocação ao final, perguntando como que os museus vão lidar com isso. Quer dizer, o que é um patrimônio digital, né? O que se tem para restaurar ou não se restaura mais? E, se não for para preservar desta maneira, os museus vão cumprir qual função? Eu acho que cumpre muitas outras, inclusive de discutir outras noções de patrimônio e outras noções de estabelecer a relação com a sociedade, né? E criar novos discursos a partir mesmo daquilo que não funciona mais, né, de alguma maneira. E aí, entre isso e o Canindé, né, porque o Canindé é tangível, né? Eu queria que você comentasse isso. O Canindé é tangível e as nuvens não. Quer dizer, o controle é maior e me atemoriza mais também. Então, isso é uma questão que eu deixo aqui para você. E eu acho que eu paro por aqui. Posso voltar a comentar. Eu fui escrevendo para cada ensaio, eu fui tecendo alguns comentários, mas eu vou passar a palavra para o Kellner, para a gente continuar esse debate. Obrigada. Vigas pairando pelo ar, retorcidas devido ao calor intenso. Vidros estilhaçados, espalhados pelo chão, fusionados pelas chamas. Redes expostas de ferro e metal decorrente de desmoronamentos. Paredes enegrecidas pela fuligem como resultado da queima da memória
de um país. Quando fui chamado para vir aqui conversar um pouquinho sobre o excelente livro da Gisele, eu fiquei me pensando, o que eu posso falar, Gisele? O que pode falar uma pessoa que estava à frente da instituição científica e cultural mais antiga do país, que acabava de completar 200 anos, e 6 meses, 7 meses depois de assumir, se incendiava pelas chamas. Não é muito fácil você pensar em memória quando você trabalhou por décadas no museu, que reflete essa questão paradoxal. Por um lado, guardião da memória. Por outro lado, memória que foi perdida, em grande parte. Então, não é muito fácil você procurar explicar para as pessoas como isso foi possível. E a única maneira que eu tenho de colocar isso é perguntando a vocês: como foi possível um país esquecer, abandonar, deixar à própria sorte a sua instituição cultural, científica mais antiga? Como isso é possível? Não é uma pergunta fácil de responder e, certamente, os historiadores, com o seu devido tempo, deixando um espaçamento, não falando com emoção, como eu estou falando, talvez eles encontrem alguma explicação. Mas o fato é que a perda para o nosso país é simplesmente um absurdo. E isso vai um pouco nessa situação do que fazer, e que a Gisele aborda bem em diferentes momentos do livro dela. E, inclusive, eu tenho um monte de perguntas para te fazer, Gisele. Você não vai escapar. Mas a gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre essa questão do que é museu, porque agora, quando a gente estava pensando num dado momento, né, você retratou um pouquinho da sua experiência no Museu do Ipiranga, eu posso dizer a você que eu nunca quis ser diretor de museu. Não quis. Não quis. Simplesmente não passava no meu horizonte. E talvez esse também tenha sido um pouco de culpa. Talvez pessoas que têm um potencial para fazer a diferença, às vezes não querem assumir na proteção da memória de um país, que é o que permeia em diferentes aspectos e de diferentes, vamos dizer, enfoques, o trabalho da Gisele, né, que é bem interessante, Gisele, né, bem interessante. Fiquei muito contente em ter a chance de ver. Não posso dizer a você que tenha ficado tão contente de ver as fotos, mas elas são necessárias. Elas são necessárias. Nós não podemos esquecer o que aconteceu com o Museu Nacional, porque, senão, nós não teremos aprendido absolutamente nada. Mas, tentando passar um pouquinho assim, da experiência que a gente tem em toda essa história de como aconteceu essa situação do museu, e até mesmo como os sonhos que nós tínhamos quando nos candidatamos à direção do museu. Eu tenho 2 filhos, e meus 2 filhos são muito mais inteligentes do que o pai. São advogados. Um já é juiz. E, pelas tantas, eles vieram e falaram para mim: não pegue o museu. Não faz isso, pai. O risco é muito grande. E sabe o que eu tenho que te dizer? Eles tinham razão. O risco era grande. Eu não posso nem dizer que eu não sabia do risco. Porém, ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, até por não ter um envolvimento, a situação do museu era bem melhor do que quando eu comecei a trabalhar lá há 20 anos atrás, em 1997, 21 de agosto de 1997. E quando a gente chegou, então, na determinação, inclusive eu posso fazer aqui uma confidência rápida, mas a vice-diretora está ali, ó, escondidinha ali, que ela não queria aparecer, mas ela está ali. Né, Cris? Quando nós decidimos, assim, conversando,
né? E a minha situação foi bem simples, assim, por que você resolveu ser diretor do museu? Gente, eu vou falar de forma respeitosa, não interpretem errado, mas, geralmente, sabe, quando você chega a um nível da sua vida, tu não entra em risco. Tá? Do ponto de vista científico, eu consegui tudo que eu queria e há muito tempo. Já, sabe, não precisava me preocupar com museus, vamos dizer assim. E, justamente por isso, alguns anos atrás, colegas, inclusive de fora do museu, falaram, escuta, cara, o que você está fazendo pela instituição? Como é que você vai preservar a memória do país que está toda vinculada naquela instituição? E aí, dentro de um dado momento, as pessoas falaram, olha só, a vida de um pesquisador não é só estudar os fósseis que eu estudo. Ou seja, está na tua vez. E a gente, conversando, então, resolvemos assumir com toda uma visão diferente. E, pior de tudo, que o que a gente quer fazer daqui para frente, mudando, claro, a tragédia que aconteceu, mas era a mesma coisa. E aí é começar a se questionar de que forma o museu se relaciona com a sociedade. Talvez aí esteja uma das explicações. O que a sociedade espera da gente? A Gisele fala muito bem no seu livro em questões de como você preserva a memória. Ela fala de nuvem. Bom, para mim, nuvem, algum tempo atrás, era essa aí que a gente via, às vezes, trovejando, não trovejando. Hoje em dia, sem nuvem, você não consegue praticamente armazenar dados que são vitais que você armazene de alguma forma. No meu tempo, até hoje, eu sou o cara que gosta de livro. Qual é o futuro do livro? Qual é o futuro da leitura? Tem vezes que eu tenho um dado que eu tenho que procurar, tem um livro ali, tem a internet aqui, eu levanto para pegar o livro, procuro a página ou dou 2 ou 3 cliques. E o ponto que eu quero chegar é que instituições museais têm que se adaptar a essa nova realidade. Não adianta, a gente tem que se adaptar. A gente tem que ver como a gente incorpora essas que agora já se tornaram necessidades de uma sociedade dentro das suas exposições ou dentro da sua forma de atuar. Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios que todas as instituições que são classificadas dentro do museu devem focar. Reconstrução, não reconstrução. O que fazer? Deixamos o museu como está ou vamos reconstruí-lo? Se reconstruir o museu, vamos preservar a memória também dessa tragédia ou não vamos preservar a memória dessa tragédia? E se preservar, de que forma? As novas exposições. Eu não vou resistir a fazer uma pergunta, eu sei que alguns vão ficar um pouco constrangidos, mas vocês aí de fora também, quem esteve já e quem já visitou o Museu Nacional? Levanta a mão. Ó, tá bom, viu? Tem pelo menos 70% assim, uma avaliação. Em certos públicos, são menos de 10%. E mais, quando você repete essa pergunta e fala quem já visitou o Museu de História Natural em Nova York, o número costuma ser maior. E aí a pergunta que a gente se faz, não só a questão da preservação da nossa memória, mas até que ponto o país não tem a responsabilidade de poder dar oportunidade para a sua população, que não pode viajar ou, por algum motivo, não tem a condição de viajar para os Estados Unidos, não ter acesso a questões envolvendo memória e cultura. Também tem uma situação, os meus colegas poderão até falar um pouco mais sobre isso, que muito da nossa memória está fora. Muito material nosso bacana, importante, que registra diferentes estágios da evolução do nosso país, estão fora. E estão muito bem cuidados. O que nos leva a repensar, mas e nós? O que nós fizemos? Quando a gente fala botar culpa ou não botar culpa, aí talvez, no caso do Museu Nacional, pela tragédia, né? Porque uma tragédia é algo que ninguém poderia imaginar. As coisas estavam indo muito bem no museu. Eu sempre dizia para meus colegas, olha só, se preparem, porque a vida tem altos e baixos. Mas ninguém esperava isso. Mas a gente tem que, sim, pensar um pouquinho das responsabilidades. E aí de todos nós. Tá bom, menos de 20 anos estão perdoados. Mas vocês estão entendendo? O futuro a gente constrói hoje. O resultado que a gente faz hoje
é o que a gente vai resultar no futuro. De que forma nós vamos atuar e reconstruir? Instituições como o Museu Nacional, o Museu do Ipiranga, são onde a gente tem que conversar. Inclusive, o Museu Nacional está agora entre TCUs, Polícia Federal, AGUs, etc., etc., etc. Nós estamos agora começando a respirar e estamos numa fase que nós chamamos de virar a página, sem querer apagar a memória do passado. A gente tem que mantê-la. A gente tem que mantê-la. De uma forma ou de outra, a gente tem que mantê-la. Através de fotos, através de vídeos, através mesmo de objetos. Nós, inclusive, temos uma coleção importante que agora virou acervo, coisas destruídas do museu. Isso tem que ser incorporado de alguma forma, com o menor destaque numa exposição. E nós estamos agora numa fase de tentar estabelecer uma maneira para que a população, de uma forma geral, possa participar da reconstrução do museu. Esse sentimento de pertencimento é algo que tem que ser conquistado, ele não é dado, ele tem que ser conquistado. Vou dar um exemplo para vocês, que logo no início, assim, quando nós fizemos um trabalho, que foi aproveitando uma colega que estava fazendo uma dissertação de mestrado, que era de tentar entender o nosso público. A gente já tinha algumas pesquisas de público, mas, às vezes, acontecia que você tinha a Quinta da Boa Vista cheia, e o museu mais ou menos cheio. E a pergunta nossa, como é que pode? A entrada era baixa ou até gratuita e as pessoas não entram no museu. Mas por que elas não entram no museu? E chegamos, num dado momento, até fazer uma enquete, e haviam muitas pessoas que chegavam até o museu e diziam: a gente não entra aqui porque ele não é nosso. A gente não entra aqui porque a própria estrutura, como ele estava, afastava as pessoas. Isso não é para mim, isso é para gente com grana, isso é para gente de uma outra situação de vida. Foi muito interessante. Aí, sabe o que nós resolvemos fazer? Nós começamos a fazer barracas no parque. E que, muitas vezes, essas barracas eram mais visitadas do que a própria instituição. E a ideia era, quando elas viam o que a gente fazia nessas nossas exposições, mostrávamos: olhem a oportunidade que vocês têm de ver as coisas lá dentro. Vão lá dentro. É de vocês. Venham lá dentro. Então, eu acho que essa situação de como lidar, né, com a reconstrução do museu, como lidar, de uma certa forma, com questões envolvendo a memória, é algo que a instituição vai ter que se deparar e vai ter que discutir bastante. Né? Poderia entrar em mais detalhes, e eu farei, caso não tenhamos muitas perguntas, mas eu tenho perguntas para te fazer, Gisele. Né? Então, para ter certeza que vou ter pelo menos uma chance, eu encerro aqui minha apresentação. Obrigado. Eu vou fazer um comentário. Essa questão do parque, nós temos no museu também. As pessoas elas falam que elas visitam o museu, mas quando elas falam que elas visitam o museu, elas estão visitando o parque, né? Assim, no museu isso acontecia muito. No museu entravam, eu acho que tem a ver com a presença muito forte do museu nos livros didáticos, tinha uma ideia de confirmação. Mas essa ideia de levar o museu para o parque eu acho ótima, porque eu acho que é uma maneira de criar uma espécie de isca. Né? A nossa situação é que, como vocês sabem, o Palácio da Quinta da Boa Vista é tombado e foi o Palácio dos Imperadores, e, como tal, foi construído assim. Então, ele tem realmente, você entra lá, ele tem uma situação diferente, não é o teu dia a dia. Não é o teu dia a dia. Então, dentro disso, assim, as pessoas se sentiam um pouco... Pelo menos essa foi a pesquisa que foi feita. Né? Então, mas só que esse público tem que vir, a gente tem que trazer essas pessoas. As pessoas têm que entender que aquilo é delas também. E como é que a gente faz isso? Né? Que é, talvez, o grande segredo, mas absolutamente necessário. Bem, nós temos um tempo agora para questões da plateia. Quem quiser falar, pode levantar a mão, eu levo o microfone até os interessados. Eu sugiro que vocês comecem a fazer perguntas, senão nós vamos perguntar a eles, né? Alô? Queria fazer uma pergunta, porque talvez não me pareça casual a questão desses
dois representantes aqui serem de museus ligados à universidade. Eu acho que o Kellner tocou numa questão que me parece extremamente problemática, pelo menos eu que acompanho um pouquinho a situação dos museus ligados à USP, acho extremamente problemática. Ninguém quer ser diretor desse museu, ninguém se prepara, ninguém tem especialidade, coloca um bando de amadores para tocar acervos gigantescos, é visto como um abacaxi. Museu Paulista, o MAC USP. O MAC USP é inacreditável. Tem um acervo excepcional e ele é empurrado, nenhum professor quer assumir. E daí o resultado, obviamente, são museus que ficam abandonados ali, enquanto o MASP de São Paulo e a Pinacoteca são museus que estão lotados. A minha pergunta é o seguinte: por que a universidade não se equipa, não se prepara para gerir esses museus? Por que são sempre pessoas... A frase do Kellner, de que ele não queria, me parece extremamente sintomática de um mal-estar que a universidade tem em relação a essas instituições. Eu queria tentar entender um pouco melhor isso, que parece que não é um problema pontual desses dois museus. Acho que é um problema que atravessa todos os museus ligados a universidades no Brasil. Eu sou diretora de museu. Não, é porque, com certeza, eles vão poder responder com maior propriedade às questões específicas com relação aos museus universitários em si. O que me espanta, e o que me parece que o livro tensiona o tempo todo, esse não é um problema exclusivo das universidades. Você citou dois casos excepcionais que os patrocinadores banqueiros elegeram para manter. Isso não se repete em museu algum. Roda o Estado de São Paulo, não vou falar para você ir até a Bahia, ir no Arquivo Histórico da Bahia, para você ir no MAN da Bahia, para você ir para qualquer outro museu público ou privado no Brasil. Acho que uma das questões maiores, tão importantes quanto essa doença crônica de não se querer assumir responsabilidades diante de equipamentos que tem que ter um diretor especializado, não ocorre a mesma coisa no Museu Paulista, não ocorre a mesma coisa no Museu de Arqueologia, que é no de Geologia. Acho que tem outros espectros que relativizam essa afirmação. Mas isso não é mais importante do que trazer à tona a discussão, porque os lugares de memória no Brasil, que são muito mais e muito mais plurais do que os museus e os arquivos, não merecem nenhum tipo de atenção, seja das políticas públicas, seja da própria população. É muito mais cômodo, me parece, ainda que necessário, discutir a ausência dos governantes e não levar a pauta de discussão por que e como a produção social do nosso espaço público resultou em uma ideia que o bem comum é coisa de ninguém. Essa sinonímia é a mais perversa e que talvez esteja também na raiz de atitudes como... Por que a um determinado momento da minha carreira não compete mais a mim arrumar problemas, né, para mim? Então, muito embora eu concorde com você que exista um problema relacionado a alguns museus universitários e não a todos, me parece que o problema maior, ou um dos problemas que são a matriz desse problema, é de que forma não só as instituições, mas os lugares de memória são tratados e produzidos e como que nós nos relacionamos com eles no Brasil. Eu vou terminar minha fala só com uma coisa que eu sei que incomodou criticamente tanto ao Alexander quanto a Solange, pelo menos com a Solange eu conversei um pouco antes, mas é esse estatuto desse ser um país que é um país de memoricidas. Nós nascemos sob o signo, nós, brasileiros, a nossa história ela é marcada por genocídios, etnocídios, e produz
políticas memoricidas que precisam ser, em algum ponto, repensadas, né? E nos extremos, e a situação do Museu Nacional, que me parece assim, uma metáfora do Brasil contemporâneo, talvez o que era mais perturbador na Semana do Incêndio, que eu fui acompanhando por várias fontes, era perceber que aquilo tinha tido um pico no Google de 2 dias, não que o Google seja o símbolo do universo, mas alguma coisa isso traduz, né? Durante 2 dias só se procurava Museu Nacional. 3 dias depois, as buscas eram iguais aos que sempre foram, ou seja, quase nulas. As pessoas choravam um museu que elas nunca tinham entrado, né? Então, isso tudo me parece assim pontas de uma mesma discussão que é difícil de evitar, tanto quanto essa que aí, enfim, vocês talvez tenham mais competência que eu para responder. Eu acho que a Gisele apontou um dado. Os exemplos são sempre esses, muitas vezes, quando se tem esse. Eu escuto muito isso que você falou também. E são os exemplos bem-sucedidos. A quantidade de museus no Brasil é muito grande e a grande maioria, não é de museus universitários, de universidades públicas. E eu te garanto que a situação desta grande maioria de museus não é a situação do MASP e a situação da Pinacoteca. Então, eu acho que o problema... Eu só estou ampliando, né? Não dá para reduzir, dar como exemplo, porque a gente está falando de 2 museus que são museus de arte, que têm uma outra dinâmica. Eu acho também que essa responsabilidade... Eu trabalho no museu há 30 anos, com curadoria, com uma equipe que é bem especializada em conservação e documentação. O nosso dia a dia é documentar e conservar os acervos, né? São os bastidores, que muitas vezes não aparecem. Eu acho que, nesse sentido, você tem razão de não conhecer. Eu acho que nós devemos fazer mais. O que foi feito recentemente na Avenida Paulista, da Universidade, levar um pouco o que se faz para a Avenida Paulista, para que todos conheçam. O fato de não ser conhecido não significa que não é feito. O Museu Paulista é o museu mais antigo do estado de São Paulo e é o único que continuou tendo seus acervos incrementados, né, e cuidados. Nós fizemos uma transferência, esvaziamos o edifício todo, são 450 mil itens. E eu falo 450 mil porque o arquivo a gente não mede por quantidade, mede por metro linear. Mas, se eu contar os papéis, dá mais ou menos uns 300 mil. Eu tenho mais 100 mil objetos, enfim, 450 mil itens. Nós fizemos essa transferência para casas no entorno para poder esvaziar o acervo, e toda uma logística que, se não fosse uma equipe bem especializada, isso não teria acontecido com o sucesso com que aconteceu. E nós estamos atendendo o público. Então, tem uma característica dos museus universitários que não são museus que estão na universidade. Eles são espaços de pesquisa. As coleções são formadas para atender projetos de pesquisa. E isso acontece no MAC, isso acontece no Museu de Zoologia, isso acontece no Museu Paulista, que é o Museu de História, isso acontece no MAI. A função, e por isso ser uma universidade pública é essencial, a nossa função é formar coleções para que elas, bem documentadas e preservadas, possam falar sobre a sociedade, ou falar sobre a evolução humana, né? Falar sobre a natureza, como é o caso também do Museu de Zoologia. E é fundamental. Agora, se temos que modernizar na gestão, isso eu concordo com você. Eu acho que sim. A Universidade de São Paulo tem essa preocupação hoje, mas isso não significa que vai acontecer e que tirar o museu da universidade é a solução. Não é mesmo. Não é. Eu acho que o que nós temos é que discutir isso, procurar modelos de gestão, mas não dá para dizer que isso é empurrado por pessoas que não são competentes, porque não é verdade. A quantidade de produção científica que é feita nos 4 museus é enorme. E a quantidade de pessoas que os nossos serviços educativos atendem
porque o papel do museu na universidade fundamentalmente é esse, ele consegue tornar o conhecimento acessível a uma massa enorme, né? De novo, isso é o público da universidade, é a nossa missão, né? Então, eu acho que é importante ouvir a sua visão, porque eu acho que ela reverbera. Mas eu acho que também nós temos que dar mais visibilidade a esses projetos todos. Mas eu te digo que eles existem, essa pesquisa existe continuamente. Eu vou provocar um pouquinho. Se não era eu, né? Você tem toda a razão. Dependendo do que você está colocando. Primeiro, não tem como você pensar em instituições museais dentro de universidade como necessariamente equivalentes a outras instituições museais. Tá? Eu não vou nem entrar na parte que elas têm toda a razão, que o pessoal lá de fora está sofrendo. Eu não vou falar nada do Museu da Manhã. Eles que falem para vocês. Eles que contem para vocês. Nós sabemos os bastidores. Mas, independente disso, museus universitários, e aí vou falar especificamente do Museu Nacional, mas certamente é a mesma ou muito semelhante à situação de outros museus universitários, nós temos 3 funções. 3, 1, 2, 3. E nós somos brilhantes em algumas e não tão em outras, que aí vai, talvez, a provocação. Primeiro, nós formamos gente. E, olha, nós formamos muito bons pesquisadores, muito bons mesmo. São eles o futuro da ciência do país. Eu não sei a estatística, eu acho que o IDEU da SBPC poderia dizer isso melhor, não sei, talvez você saiba, a quantidade de pesquisa que é feita em instituições que estão dentro de universidade e fora delas. Tá? Mas as universidades dominam, isso eu posso te garantir. Tá? E, dentro desse contexto, os museus participam disso. O museu tem a função, as 3 funções são gerar pesquisa e formar gente. Isso é fundamental. Tá? A segunda é guardar acervo. Nós somos repositórios de acervo. Às vezes, alguém faz a pesquisa e tem um lugar para colocar. Por que ele tem que guardar? Porque é importante. E onde ele coloca? Nos museus. E, geralmente, os museus universitários abrem o seu espaço e têm interesse em receber esse material, porque são públicos. Público significa de todos nós. Nada, eu não estou aqui fazendo nenhum comentário negativo para museus privados, mas entenda. Então, é por isso que a gente consegue acumular. E o terceiro ponto, nós temos obrigação, e aí nós somos falhos, eu sublinho isso, e o Museu Nacional também é falho, nessa difusão do conhecimento. Vocês não sabem o que a gente faz. É culpa de quem? É da gente, não é de vocês. Não sei se tu consegue entender. E a gente já tinha essa visão há bastante tempo. Aí você vai dizer, pô, tudo bem, nós tínhamos lá 600 escolas que vinham para o museu com 20 mil crianças. Estavam fazendo a nossa função. Mas, mesmo assim, essa conversa com a sociedade, a gente tem que fazer diferente, cara. Não dá para ficar assim, pensando que eu vou aqui fazer aquela minha exposiçãozinha bacaninha, enquanto está todo mundo pegando informação pelo celular, amigo. Mudou o mundo e você tem que se adaptar. E, dentro desse contexto, isso a gente precisa fazer. Agora, onde eu vou te dar razão para valer? Gestão. A gente tem que repensar a gestão, ponto final. Ponto final. Se não, é isso. Vocês aceitam isso? Cara, vocês não podem aceitar isso. Isso significa, agora vamos tirar os museus da universidade? Seria um erro absurdo. É uma vantagem estar na universidade. Vou te dar um exemplo rápido, porque eu já sei que estou comendo muito tempo. Um exemplo rápido para ti. Eu fiz o doutorado na Universidade de Colômbia, que tem um programa com o Museu de História Natural. O Museu de História Natural é, de uma certa forma, equivalente, num outro patamar, do Museu Nacional. Amigo, hoje, o Museu de História Natural tem o seu programa de pós-graduação. Você está entendendo? É vantajoso, é vantajoso. Agora, a gente tem que pensar em gestão. Tem que sim, tem que pensar em gestão, sim. De que forma vai financiar? Eu vou ser franco contigo. Eu acharia muito bom que qualquer diretor do museu fizesse um cursozinho básico. Sabe o ABC? Fazer o ABC. Eu te confesso e não quero que vocês entendam de forma errada. Eu, por acaso, sei um pouco disso, dessa questão empresarial por questões familiares. Tá? Então, e eu tenho como me assessorar muito bem. E a gente consegue fazer isso. Tá? Mas isso, por exemplo, é uma questão. Você quer ser diretor do museu? Passa aí meio ano. Você foi eleito, tal. Teu primeiro meio ano, ou teu primeiro X meses, é fazer um curso desse tipo assim, para entender um pouquinho mais da questão de financiamentos públicos e tudo mais. Né? Mas, novamente, assim, é um tema fascinante, eu acho que você abordou um bom tema, e gestão é parte do problema e nós temos que enfrentá-lo. É uma questão bem objetiva e é para o Alexander. Eu queria saber, eu sou do sul do país, tá?
E eu fiquei muito impactada com o incêndio e tudo, até porque eu fui, quando eu era mais nova e tal, em visitas ao Rio. E eu estou no último ano do ensino médio, e eu queria saber como que eu faria, assim, especificamente, para ajudar o museu nesse processo, assim, de... Eu tirei fotos, eu postei no Facebook, divulguei essas coisas, mas eu queria saber como que funciona para, né, ter um corpo de voluntários assim da sociedade mesmo, tipo eu que estou só estudando e tal. Como que eu faria para ajudar? Quantos anos você tem? 18. Olha só que legal, cara. Não é inspirador? Hein, Cris? Hein, Marina? Não é inspirador? Uma pessoa de 18 anos? Obrigada. Só isso, a gente fica até emocionado assim. O ponto, primeiro, não se esqueça do museu. Segundo, cobre. É seu museu que queimou. Você tem o direito de ter o museu de volta. Cobre. Terceiro, divulgue os eventos que a gente faz. A gente faz vários, tá? E existe, sim, uma possibilidade de se fazer voluntários, mas você não consegue imaginar as regras, as situações todas que a gente tem que vencer. Nós estamos trabalhando nisso. Mas aí é AGU, é não sei o quê, que não pode. Não pode. Hoje, você não consegue colocar esse corpo de voluntários lá dentro. Eu fui pressionado de uma forma perfeita pela nossa equipe de resgate para colocar os voluntários lá dentro, porque tem dois efeitos. Primeiro, que ajuda, e segundo, porque você sente parte do negócio. E a gente tem que tentar fazer isso. Só que eu tenho leis que eu tenho que obedecer. Quem vai pagar o seguro da pessoa? Aí falaram para mim, é R$100, eu pago. R$100 eu pago. Não, aí já não é 500 para 1.000 que pronto. Você já começou a entrar numa situação, tá? Porque existe a questão de segurança envolvida. Mas olha só, cobre. Depois eu vou te dar respeitosamente o meu cartão e você diz, cadê o programa voluntário que o senhor falou que ia fazer? É isso que tem que fazer, não esquecer e cobrar. O que eu tenho a dizer, tanto para a Solange quanto o Alexander, eu fiz um documentário sobre o Museu Nacional, assim, no dia que queimou, no dia seguinte eu já estava lá com minha equipe. Eu estou fazendo faculdade de cinema, eu estava no segundo período, e por 3 meses, eu respirei o Museu Nacional, que eu estava indo lá toda semana para fazer entrevistas. E uma coisa que eu achei linda, conforme eu fui entrevistando as pessoas que trabalhavam em museus, tanto do Museu Nacional, eu entrevistei a Regina Dantas e a Sheila. Eu tentei falar muito com você no WhatsApp, também com uma moça da comunicação. Se você quiser, ainda dá tempo de você participar do documentário. Depois dessa, né? Me empresta a sua câmera aqui atrás. Mas olha só, pede a Gisele também para participar, Sim, porque a Gisele botou o museu, é bem bacana. Sim. E uma questão que eu abordei muito no meu documentário foi a questão da memória afetiva que as pessoas tinham por ele. Eu entrevistei pessoas do MAST também, que estavam com alguma coleção de vocês também. E eu queria saber como é que vocês pretendem fazer para ingressarem mais as pessoas que frequentam aqui da Boa Vista para ir para o museu, porque é também um entretenimento para aquele lugar, porque eu fui fazer uma entrevista também com pessoas de Duque de Caxias e o ponto de encontro foi a Quinta da Boa Vista. Então é um lugar que é um ponto de encontro para muitas pessoas. E eu queria saber como é que vocês pretendem também, você falou a questão das tendas, mas eu queria saber se vocês têm mais ideias para trazer pessoas para lá. Olha só, eu queria até, se você me permitir, também pedir para a Gisele também colocar o seu ponto de vista com isso. Como é que a gente consegue engajar mais as pessoas? Que vai uma perguntinha, aproveitar a caroninha. Gisele, e aí, como é que a gente faz para engajar esse povo todo? Você pensando em memória, você pensando como a gente... Enfim, essas situações, como é que a gente faz? Tá? Eu vou ser bem franco. O que a gente está tentando fazer agora é ver se a gente consegue estabelecer um sistema onde cada um de vocês possa, sem aquele questionário A, B, C, que você diga o que você espera do museu, de que forma você... Só que essa situação, não adianta nada eu fazer isso e depois ninguém olhar. E olha só, da mesma forma como você me procurou para tentar, enfim, né, falar comigo, e eu assim, te peço desculpas, mas só vou te dizer que você é uma de vários, né, porque vocês não têm ideia. Aliás, Sesc, eu vou fazer um livro, viu? Vou fazer um livro, eu já ia fazer um livro antes, agora vai ser um best-seller, viu? Vocês não acreditam. E tem histórias muito ruins no meio, muito ruins, piores do que você imagina, bem piores. Pode botar do pior, é por aí. É sério, gente, é muito difícil, né? Por isso que eu falo para o colega ali, o negócio de querer ser diretor nessa situação é muito difícil. Mas o ponto básico é isso, a gente quer fazer isso, só que a gente não tem a capacidade técnica de fazer valer a sua opinião, a opinião dos outros. E a gente está tentando se associar a alguém. Se o Sesc quiser patrocinar isso,
Olha, seria uma grande contribuição. Cadê ali, ó, viu? Ó, seria um negócio legal, assim. Porque a gente tem enorme dificuldade. Porque não adianta você me mandar. Nós vamos receber 1 milhão, pelo menos. Aí faz o que com isso? Joga fora? Quer dizer, como é que você trata disso? Alguém tem que cuidar disso. E esse alguém, o alguém, não fez concurso público, não veio trabalhar, tá entendendo? Então tem que ser realmente uma organização que nos ajude. E a gente não tem. Agora a gente quer fazer, tá? Nas nossas tendinhas a gente faz, mas é muito. Eu vou usar uma expressão feia, é muito assim básico, né? Tem que ser uma coisa mais sofisticada, porque senão eu não vou ouvir a população. Tá? Mas a gente tem, por exemplo, então, rapidamente também, a gente faz essas oportunidades, que quando a gente fala do museu, a gente vai para comunidades, a gente procura apresentar o museu esperando o feedback deles, e essa é a maneira que a gente pretende continuar dando isso. Mas o efetivo seria realmente uma coisa via internet, em grande escala, só que isso tem que ser patrocinado por alguém. Nós não temos condição física de gente ou capacidade técnica para desenvolver. Eu acho que as parcerias são fundamentais. Desde que o museu fechou, e a gente começou já tentando mudar essa ideia. O edifício está fechado, mas o museu continua trabalhando, porque as pesquisas continuam e o nosso serviço educativo continuou, se reinventou, né, porque não era mais trabalhar a partir das exposições, mas continuar um trabalho que já existia. E, nesse sentido, eu acho que rede é uma outra palavra-chave fundamental. Por meio do serviço educativo, nós estabelecemos uma rede chamada Rede Ipiranga, com todas as instituições da regional, né? A gente tem um super parceiro, que é o nosso vizinho, que é o Sesc Ipiranga, mas existem muitas outras instituições de ensino, de saúde, que muito distintas, porque a regional do Ipiranga é muito distinta, ela tem assim de uma extrema pobreza até classe média alta. E a ideia foi ter representantes de todas essas instituições participando do que nós chamávamos Café no Museu, que eram reuniões quinzenais, depois mensais, e não era um museu que... na verdade, a ideia era bem de rede mesmo. Começou o museu fazendo proposições, mas, na verdade, era uma mútua ajuda ali de fomentar projetos que eram projetos que poderiam se ajudar. E isso acabou criando, porque eu acho que é esse tipo de cumplicidade que o museu precisa criar, né? E que nós estamos agora justamente tendo, que eu considero um privilégio, de ter esse tempo de pensar as ações do museu para quando ele reabrir, e a nossa preparação está sendo redes, abrir o máximo possível para ouvir muito. A gente, no último Museu do Ipiranga em Festa, que é o 7 de setembro, nós colocamos uma tenda e nós gravamos mais de 100 entrevistas, onde essa memória afetiva ela aparece com muita força. Ela basta para você manter? Não basta. Eu não quero ser... assim, é romântica, mas não basta. Mas ela é um gancho. Ela é aquilo que faz com que você crie um liame de conversa, que você atrai, que você consiga trazer esse público para entender para que serve o museu, né? Então, a memória afetiva ela é fundamental. E isso ficou muito evidente. Então, são ações como essas. Eu acho que é boca a boca, né? Então, é formar redes, né? E está sendo muito, muito positivo. A gente tem tido um retorno muito bom, porque eles são aqueles que apontam para nós também. Olha, vocês não aparecem nas redes sociais, né? Aí falta gente e tal, mas tudo bem. Mas aí a gente tem um grupo, isso é a vantagem de estar na universidade, porque nós temos muitos estagiários fantásticos. Boa parte dos trabalhos que existem hoje lá, eles se fazem com a participação dos estagiários. É incrível, a gente tem experiências muito boas. Então, eu acho que é isso, eu acho que é ampliar. Agora, para nós, está sendo uma experiência muito positiva nesse sentido, né? Qual é o futuro dos museus e o que você, se fosse diretora de um museu que foi destruído, faria? Deixa eu ver qual que eu escolho. Está funcionando. Eu já ia falar, então sem microfone não vai dar. Você quer outra? Não, olha, eu acho que o futuro dos museus, primeiro, desculpa, eu sei que eu vou ofender muitas pessoas, mas é sair do Facebook. Primeira coisa, é pensar como é que os museus podem se relacionar com seus públicos a partir de programas
que aproximem o público, não dos seus likes, porque também os museus que fazem sucesso no Facebook são aqueles museus que já têm os melhores departamentos de marketing e, portanto, são aqueles que mais captam patrocínio. Da primeira coisa, o Museu do Futuro, saia do Facebook. Saia do Facebook e tente problematizar a sua relação com o público para além do departamento de marketing. Isso eu acho fundamental, porque, sem dúvida, ainda pensando no contexto brasileiro, nessa penúria das instituições, é óbvio que a questão do patrocínio ela sempre vem à tona e, infelizmente, ganha foros de política cultural. Patrocínio é um meio de subsistência. Ele não pode ser a diretriz de compromisso do museu. Então, eu acho que, sim, o futuro do museu passa, óbvio, por todas essas questões, que vocês são os especialistas, e não eu, de relação com os seus públicos, mas essa relação ela tem que ser pautada pelo acervo. Ela não pode ser pautada pelas questões do momento. Museus como a Pinacoteca, como o MASP, com todo o respeito, são museus que, até pela sua estrutura e pelo tipo de conselhos e de OS que os governam, que os supostamente os aconselham, né? Ato falho. Mas é isso, que ditam as suas diretrizes, precisam estar constantemente atendendo a quais são os temas do momento. Então, agora é mulher, então, agora então, pega aí tudo no acervo que tiver relação a esse tema, vamos lá, a gente monta uma exposição, paga milhões. E, óbvio, que isso gera público. Isso não gera trabalho com o acervo. Assim, eu sei que um dos desafios é extremamente difícil pensar como trazer o público. O museu, as exposições são a pontinha do iceberg de uma exposição, assim como a ponta do iceberg de uma biblioteca é a estante, assim como a ponta do iceberg de um arquivo é o seu sistema de catalogação de documentos. Mas o museu, a biblioteca, o arquivo não estão ali naquela epiderme de compromisso com o público. Como comprometer o público com aquilo que é o âmago da instituição. Isso sim, como desenvolver programas que as pessoas possam ver não o que a universidade pensa ou o que a instituição pensa, mas como aqueles acervos foram pensados e produzidos, porque é nas suas lacunas que está a nossa história. De fato, os museus brasileiros, como você chamou a atenção, como a Solange chamou a atenção, tem acervos eurocêntricos de uma história que é óbvio que é a nossa história também. Mas a história do país não está lá. Então, como problematizar esses acervos a partir das suas lacunas? Isso, sim, me parece ser um museu do futuro do Brasil, e nós não chegamos aonde nós chegamos, nesse fundo do poço, por algum milagre do WhatsApp nas últimas eleições. Não foi. Essas eleições foram também socialmente produzidas na nossa irresponsabilidade e na nossa indiferença com os nossos bens públicos, né? Eu, sinceramente, bem difícil a pergunta, o que eu faria se eu fosse diretora de um museu que pega fogo. Eu gostaria de lembrar o seguinte: o Museu Nacional não é o primeiro e não será o último museu brasileiro a pegar fogo, hein? Há pouquíssimo tempo, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo também. Acervos se perdem no mar. Isso aqui o memoricídio fala, nós precisamos lidar com essa questão. Tem um historiador que eu adoro, Dominique Lacapra, que diz que só existe história no momento em que existe narrativa. Se não houver narrativa, é trauma, e trauma é repetição. O Brasil é um país da inércia porque mais cultiva seus traumas do que os problematiza.
Problematizar um trauma como Museu Nacional, uma das questões que eu sugeriria, você já disse que tem tantos impedimentos legais que se complicam, mas seria abrir o museu tal qual ele está para visitação. Problematizar publicamente o que é esse incêndio, porque a imagem midiática é muito forte, é um telememoricídio, digo no livro. Talvez seja o primeiro telememoricídio da história, o segundo foi Notre-Dame, né? Mas o primeiro foi o Museu Nacional, todo mundo ali assistindo o museu pegar fogo diante dos nossos olhos. A comoção pública é total, mas aquilo é a metáfora das instituições culturais no país. E as ausências também. Lógico que nós perdemos o quinto maior acervo desse perfil no mundo, mas esse museu, como os outros nacionais também, são museus mais lacunares do que museus que documentam, de fato, a pluralidade da nossa história. Então, portanto, pensar esse museu nesse momento me parece uma estratégia para que nós possamos pensar a própria viabilidade, né, do Brasil como um país contemporâneo. Ou daí a outra opção é a barbárie, e essa já bateu a nossa porta, né? Daqui só para baixo, né?